Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, hoje dando continuidade ao nosso quadro de perguntas e respostas. Mas antes, agradecendo aos nossos patrocinadores oficiais, Focal Óticas e Hijack Poker Club, sempre aqui conosco, sempre nos apoiando. E aí, Jean? Bora, Léo, continuar as perguntas. Bora. Muita pergunta, hein? Mas não acaba, né? Isso é bom. Continue mandando suas perguntas. Ô, Voz da Consciência, tem umas perguntinhas aí? Tenho sim. Então manda. Bora. Vamos lá. Primeiro, então. Qual o rito mais usado no mundo? Que é mais praticado? Vamos lá. Ó, o rito maçônico mais praticado é o rito escocês antigo e aceito. Porque os graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito são praticados por muitos maçons no mundo inteiro, mesmo aqueles que não praticam o rito escocês antigo e aceito nos graus simbólicos. Então, o rito mais praticado é esse. Agora, o rito mais praticado no simbolismo, nos graus 1, 2 e 3, é o rito York, dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é o maior número de maçons, o país que tem maior número de maçons, e eles são praticantes majoritariamente, aliás, quase exclusivamente do rito York. Então, a quantidade de praticantes do simbolismo, a maior quantidade é o do rito de York. Mas mesmo esses irmãos do rito de York, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria deles também frequenta os graus superiores do rito escocês antigo e aceito. Então, por isso, o rito escocês antigo e aceito é o rito mais praticado, que também está em outros países, né? E aqui no Brasil é o rito escocês antigo e aceito. No âmbito do Grande Oriente do Brasil, cerca de 90% das lojas simbólicas são do rito escocês antigo e aceito. Exato. Então, os mais. Então, o rito escocês antigo e aceito como rito maçônico em geral. Como simbolismo, o rito York. Americano, tá? O York americano é diferente do York que a gente aqui no Grande Oriente do Brasil conhece, tá? É diferente. Show de bola. Quantos ritos existem no mundo e no Brasil? No Brasil eu consigo falar, no mundo vai precisar ir do auxílio. Sim, é uma estimativa, né? No mundo, cerca de 200 ritos já foram praticados, cerca de 200, e hoje em dia são praticados cerca de 50 ritos. Aí a gente tem que pensar no seguinte, esses números se referem às potências maçônicas reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Isso. Então a gente tem que pensar nisso, vai ter rito, vai ter país que pratica um rito ou outro, que às vezes a grande loja daquele país não é reconhecido e tal. Então, dos ritos da maçonaria tradicional, reconhecida pela Grande Loja Unida de Londres, cerca de 50 são praticados. E aqui no Brasil, segundo também o Grande Oriente do Brasil, somos em 7 ritos brasileiros e agora vindo um 8º rito. Isso. No âmbito do Grande Oriente do Brasil. No Grande Oriente do Brasil. As grandes lojas também têm o rito de São João. Né? E as grandes lojas já praticam o rito de São João e o rito de York americano. Então, no Grande Oriente do Brasil, oficialmente praticam-se 7 ritos. E fora esses, na maçonaria reconhecida aqui no Brasil, as grandes lojas, eu não sei se outros também, mas as grandes lojas praticam o rito de São João e o rito de York, esse York americano. Certo? Então, são 9 ritos aqui no Brasil que são praticados por potências regulares. Maravilha. Terceira pergunta. O Landmark 18 de Mackay ainda deve ser adotado pelas potências brasileiras? Irmão. Esse daqui, irmão. É que essa daqui é meio... O Landmark 18 é aquele que fala... Provavelmente é disso que ele quer falar, né? Que tem que ser homem, livre e tal. Mas aí nós vamos fazer o seguinte.
Para a gente responder legal essa pergunta, era bom a gente ler o landmark. Sim. Vou pedir para a voz ler o landmark, mas é assim. Mais uma coisa. Você precisa pesquisar aí, voz, o landmark de Mackay original em inglês. Por Certo. que eu estou dizendo Exato. isso? Porque existem várias... o landmark de Mackay foi traduzido várias vezes aqui no Brasil. E aí mudam algumas palavras e mudam algumas coisas. Então a gente precisa pegar o original. Aí você pega o original em inglês, como a gente não entende inglês, você traduz Já pra traduz, gente. isso aí. entendeu? Olha a resposta, hein, Você voz? traduz pra gente e aí a gente responde, mas eu já entendi o que esse irmão perguntou. Mas aí a gente vai explicar assim que Show. tiver lido, tá? Então, melhor. por enquanto, faz a próxima pergunta, enquanto a gente responde, você faz essas pesquisas aí. Fechou. Então, pulando, né? Como é lidado o conceito de luz e trevas por vocês? Por nós, maçons. Maçons, Quis dizer, né? Provavelmente por maçom. Pelo que eu entendi, é isso. Gente, é Ah. tranquilo, né? Luz e trevas não são características, né? É a ignorância e o conhecimento, o dia e a O noite. bem, o mal, vícios e virtudes. Isso, são as posições antagônicas, né? Ah. Que a gente encontra na vida em tudo. Então é isso. Agora, luz e trevas seria conhecimento e ignorância, né? Ignorância do não conhecimento, né? Seria mais ou menos isso. Nesse sentido. Então é simples, não tem nada de muito esotérico nesse negócio de luz e trevas. É só isso. Não Certo? tem nenhuma ritualística para trevas, nem nada disso Nada que falam disso. aí, escrevam muito na internet. Você precisa de mais um tempo aí? Quer fazer outra e depois? Não, já achei aqui. Já achou? Ah, Mas 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 demais, Eu vou fazer o seguinte. internetico esse homem. Eu vou colocar aqui, vai aparecer para vocês aí na tela, exatamente como é o inglês, certo? Boa. Certo. E aí, agora eu vou ler a tradução para vocês. Então, landmark número 18, Segundo Mackay. segundo Mackay, que ele será um homem não mutilado, de nascimento livre e de idade madura. Certo? Então tá aparecendo aí em inglês, para quem Perfeito. tiver dúvida, que quiser, né, traduzir, tá aí. Eu pensei também. que a voz fosse gastar o inglês também um pouquinho aqui, né? Não, eu não Dá vou exagerar licença, hein, tanto assim. voz? Então, vamos lá. Aí, primeira coisa, ele o maçom, né? Tem que ser homem. Essa é a primeira coisa. E isso é que causa grande impacto. O segundo é não mutilado. E depois é nascido livre. Exato. E depois é que tenha idade madura, é isso? Isso. Questão. E de idade madura. Isso. Que é maior de idade, né? E a pergunta dizia, se o landmark 18 tem que continuar sendo seguido... Ainda deve ser adotado pelas potências brasileiras. Isso. Então vamos lá. Primeira coisa, o que são os landmarks? Isso. Né? Os landmarks são antigas regras imutáveis que a maçonaria tem que seguir e tal. Então, existem várias classificações. Cada escritor, no passado, fez uma lista de landmarks. Mackay fez uma lista com 25 landmarks. Mas Pound fez outra, o Findel fez outra. Tem outros escritores. E tudo isso é landmark. Mas se um tem 25, outro tem 9, que está faltando, não precisa... Na verdade, é assim. Não é que você tem que seguir todos eles, você tem que pegar um, escolher um e seguir todos eles. Nenhum deles vai ser conflitante entre si. Então são regras gerais que devem ser seguidas por todos. Isso é uma coisa, isso é a explicação do landmark. Agora vamos dizer vamos analisar se o landmark número 18 tem que continuar sendo observado pelas potências E eu brasileiras. vou falar até o período, a época que foi essa criação do landmarks. Do século XIX, né? Mas a época não é tão importante. O que é importante nessa questão é onde ele foi feito. O Mackay é um escritor americano, tá certo? Então vamos lá. As potências no Brasil, elas seguem os landmarks de Mackay? Ou segue o de Pound, ou segue outro? Na verdade, todos eles são, como eu disse, né, são regras antigas que devem ser observadas. Só que, na verdade, o landmark de Mackay não é condição precípua da maçonaria no Brasil. Olha que interessante.
vamos falar do Grande Oriente do Brasil porque é o mais antigo, né? O primeiro aqui no Brasil. Para que ele fosse reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que é tida como a mãe das grandes lojas, para ele ser reconhecido, a Grande Loja Unida da Inglaterra criou 8 pontos de reconhecimento. Isso é que a maçonaria brasileira, as potências reconhecidas no Brasil, têm que seguir. São 8 artigos. Não são conflitantes com os landmarks. Porém, os landmarks não estão dentro desses 8 artigos. Então, se a maçonaria brasileira não quiser seguir os landmarks de Mackay, na verdade, não precisa. O que precisa é seguir os 8 pontos de reconhecimento, para continuar sendo reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Tá certo? Então, o landmark de Mackay não é condição para a regularidade maçônica de uma potência. Mas a grande questão no Landmark 18 é o ser homem. É uma grande discussão de que se as mulheres deveriam ou não serem admitidas. E justifica justamente por esse artigo 18. Isso. Aí é assim, muitos irmãos que são contra a maçonaria feminina, ou a maçonaria mista, muitos que são contra, eles se baseiam no Landmark 18 de Mackay. É isso que ele se baseia. Mas o Landmark 18 de Mackay, ele não está citado, por exemplo, na Constituição do Grande Oriente do Brasil. O que está são os 8 pontos de reconhecimento. E dentro dos 8 pontos de reconhecimento, está dizendo que é a iniciação exclusiva de homens. Então, para os irmãos, para a maçonaria regular brasileira, não pode aceitar mulheres, porque senão vai contra um dos 8 pontos de reconhecimento. O Landmark de Mackay, nesse quesito, ele não precisava nem ser observado. Então, quanto a não ser mutilado, ter nascido livre, porque o nascido livre lá no passado fazia sentido. Exato. Não, quer dizer, não estou dizendo que estava certo, mas por que nascido livre? Ele quer dizer, lá no passado, o Mackay estava querendo dizer que aquele homem que nasceu escravo e depois foi liberto, ele não poderia ser maçom. Isso é o que Mackay está falando. A idade madura, isso é normal, uma idade madura porque aqui no Brasil também é assim, né? Um menor de idade não pode ser iniciado, tem que ser um adulto. Quanto a não ser mutilado, do que está escrito lá no Mackay, não faz parte dos 8 pontos de regularidade. Então, isso não entra. E uma coisa importante para aqueles irmãos que são muito fervorosos na defesa do Landmark de Mackay. Lá na Inglaterra, na Grande Loja Unida da Inglaterra, se você perguntar para os irmãos lá, vocês seguem os landmarks de Mackay, eles vão falar, o quê? O que é isso? O que é isso? Entendeu? Não estou dizendo que eles não saibam o que é, porque se um estudioso da maçonaria vai estudar. Mas eles não têm nada a ver com o landmark de Mackay. Os 8 pontos de regularidade não são baseados em Mackay, nem em Pound, nem em outros. São baseados em várias regras que a maçonaria inglesa já praticava desde muito antes. Entendeu? Então, ela só criou essas 8 regras para reconhecer potências estrangeiras. É só para isso. Então, o Landmark de Mackay não é nem utilizado, né, nem citado pela Grande Loja Unida da Inglaterra. É que quando vai fazer esse estudo da maçonaria, principalmente a parte de legislação, principalmente para a Constituição, a gente tem esse ensinamento, entendimento que de fato são cláusulas imutáveis, que seria para nós até como cláusulas pétreas, que significa o quê? Ainda que venham legislações posteriores, aquelas não podem se modificar e tem que permanecer em sua essência, como nós temos algumas cláusulas pétreas na nossa Constituição Federal. Por conta disso, é até o argumento de que fala que não, mas aí tem que estar intimamente ligado, tem que ter essa respeitabilidade e justifica com essa situação. Acontece que tem muitos rituais que eles fazem uma comparação entre uma cláusula da Constituição daquele Grande Oriente com o artigo X do Landmark de Pound, artigo Y com o Landmark de Mackay. Ele faz essas comparações só para mostrar que ele não está indo contra nenhum landmark.
Mas essa descrição desses landmarks, eles não precisam, não são, como que eu quero dizer? Eles não constam na Constituição do Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas, não constam como itens, entendeu? Então não tem o Landmark 1 de Mackay, Landmark 2 de Mackay, não tem isso. São só os pontos de reconhecimento. E aí, nesse caso, nesse sentido, um dos 8 pontos de reconhecimento é a iniciação exclusiva de homens, que é mais ou menos a mesma coisa que Landmark de Mackay no número 18, entendeu? Agora, bom, então já esclarecemos que o Landmark de Mackay não precisa nem ser observado no fim das contas. Porém, o que se refere à iniciação de homem está lá em um dos 8 pontos de regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, se ele está lá, infelizmente, para a maçonaria regular no Brasil, ele não pode iniciar a mulher. Muitas perguntas, né? Se existe uma tendência, uma possibilidade das grandes lojas unidas virem, né? A fazer uma adequação, uma permissão nesse sentido, para até reconhecer potências regulares femininas. Então, na verdade, é assim, ó, a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela já reconheceu uma potência feminina. Exato. Existe uma potência feminina lá na Inglaterra que é reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Mas o que é esse reconhecimento? É o reconhecimento de que a maçonaria feminina tem direito, é uma entidade, é importante. Inclusive, eles fazem ações de filantropia junto. Isso é que é reconhecer. O que não pode ser confundido é que o maçom da maçonaria masculina, da Grande Loja Unida da Inglaterra, não participa de loja da maçonaria feminina. Inclusive, como eu falei no outro programa, que eu assisti uma entrevista com a grã-mestra da maçonaria feminina do Uruguai, a maçonaria feminina, né? Tô falando, também não quer juntar. Ela não quer frequentar a loja masculina e não quer que os homens da maçonaria masculina frequentem a loja feminina. Elas não querem. Que é uma loja mista. Então, existe também Sim. potência mista, mas essas da feminina, elas não querem. Então, eles querem continuar assim, nos reconheça como uma entidade. Ok, está reconhecido. Agora, nós não vamos frequentar aí e vocês não vêm frequentar aqui. Então, nós não vamos nos reconhecer como irmãos em loja. Isso não vai ser reconhecido. Mas é isso. Então, a maçonaria inglesa já reconheceu a existência da maçonaria feminina. Já reconheceu. E trabalham juntos fora das lojas. Sim. Dentro das lojas é que não trabalham juntos. Exato. E eu acho isso salutar. Eu sou eu apoio a maçonaria feminina. A maçonaria feminina, não mulheres serem aceitas na maçonaria masculina. Serem iniciadas na maçonaria. Não, isso. Eu acho que a separação é boa. Manter separado é bom. Essa é a minha opinião. E, de qualquer forma, para manter os pontos de regularidade, mulheres não podem ser iniciadas na maçonaria regular aqui no Brasil. Certo? Isso aí. Acho que deu para responder. Foi depois dessa aula. E sobre maçonaria feminina e maçonaria mista, quem quiser, procura o irmão o Fernando Souza. O Instagram dele é Fernando Souza Teologia. Fernando Teologia. Vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer, Isso, vamos colocar. Inclusive, deixar um abraço pro irmão. Um abraço, irmão. Esse irmão, ele estudou bastante a respeito aí da maçonaria feminina e tal. Então, publicou recentemente um livro, livro. Maçonaria Feminina. Então, é muito interessante. Esse é um irmão, craque nesse assunto aí. Então, procurem aí o Fernando Souza no Instagram. Vocês vão curtir. Muito show. E para finalizar, então, depois dessa aula maravilhosa, qual que é a relação da Ordem Rosa Cruz com a maçonaria? E aí, já? Não cheguei lá ainda. Tô nos estudos.
Não, veja bem, olha só, vamos esclarecer. A Ordem Rosa Cruz não é a mesma coisa do que o grau Rosa Cruz da maçonaria. Capítulo, Tá exato. certo? Não é a mesma coisa. A Ordem Rosa Cruz nada tem a ver com a maçonaria. Nada tem a ver. Agora, por que então chama Ordem Rosa Cruz e na maçonaria tem um grau, Isso. né, um grau superior que chama Cavaleiro Rosa Cruz? É assim, como eu posso dizer, a moral, a essência, ela vem da mesma coisa, que é um movimento Rosa Cruz que rolou lá no século XVII, lá na Europa, na Alemanha, e foi uma publicação que um homem fez de alguns, como eu diria assim... A Decos, aquela situação, foi uma escola iniciática também. Não, lá naquele tempo não existia. Não existia. É assim, são princípios, isso, agora eu lembrei da palavra, princípios fundamentais que os homens deveriam seguir. Né? E são princípios morais, éticos, esse tipo de coisa. Essa foi uma publicação. E aí ele dizia que quem seguisse aquilo, ou melhor, que o movimento Rosa Cruz era um movimento de pensadores que se adequavam naqueles princípios. Esse era o movimento Rosa Cruz. O movimento Rosa Cruz era um movimento de pensamento. E tiveram outros movimentos de pensamento, mas o Rosa Cruz ficou um pouco mais limitado em uma certa região da Europa e não cresceu tanto, não expandiu, por isso que ele não é conhecido pela história, como, por exemplo, a Renascença, o Iluminismo, que também são maneiras de pensar né, que apareceram. Só que tanto a Renascença como o Iluminismo, eles cresceram e difundiram bastante. E foi ali naquele mesmo período, um pouco antes da Renascença. O Rosa Cruz aparece no fim da Renascença, um Antes pouco antes do início do Iluminismo. Iluminismo. Mas ele impregnou, esse pensamento Rosa Cruz impregnou o Iluminismo, sem dúvida. Né? E assim como o Iluminismo foi trazido para a maçonaria, para o pensamento da maçonaria, também o pensamento Rosa Cruz também foi trazido. Então, isso é o que tem de comum entre a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria. Tá? A Ordem Rosa Cruz, como ordem, ela é mais recente. Né? Ela é mais recente do que a maçonaria. E a Ordem Rosa Cruz, ela não começa aí na publicação desses princípios. Né? Não é que quando publicaram os princípios criaram uma ordem. Não foi isso. Ela vai ser criada depois, baseada nos princípios do movimento Rosa Cruz. Mas ela nada tem... As instituições, a Ordem Rosa Cruz e a Ordem Maçônica, não tem nenhuma relação entre si. São distintos. Distintas. Tá certo? Mas é muito bonito também, quem puder conhecer, aprender a respeito dos princípios da Ordem Rosa Cruz, é muito legal. E olha só que legal, é uma sociedade iniciática que também tem seus segredos e aceita mulheres. Sim. Entendeu? Então, para você ver que não há impedimento para a mulher se desenvolver. A maçonaria não deixa de iniciar mulheres porque não quer que a mulher se desenvolva, não tem nada disso. É só uma separação. Tá certo? Show de bola. 5 perguntas, 5 respostas. E para quem Excelente. chegou até aqui... Vai, fala. Qual que é a senha mágica? A senha mágica para você provar que você pegou todo esse conhecimento desse vídeo, viu até o final, é Rosa Cruz. Rosa Cruz, Boa. tem que digitar aí no comentário. Rosa É Cruz. só digitar aqui no campo dos comentários Rosa Cruz pra gente saber que você viu tudo até o final. E que você está nos Excelente. ajudando a chegar em mais pessoas. Exatamente. Então, Isso. chegou até aqui daquele jeito. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Boa. Certo? É Molezinha. isso aí. Não esquece das nossas plataformas também. No Instagram, TikTok, Facebook. Segue em Isso. tudo. Segue Boa. tudo lá, curte tudo. É isso Beleza? Então, obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco e viva, aí. Viva, viva.